Olá, bom dia a todos. Também abrindo aqui a live pelo Instagram. Bom dia, queridos. Bom dia. Vamos começar então hoje, né? A nossa live. Hoje, bom dia, Dan. Toratanã, bom dia. Hoje a gente vai dar continuidade aqui, né? Carol, bom dia. E aí o que acontece? A gente está aqui na nossa aula 10, né? Se eu não estou perdendo as contas, hoje é a nossa aula 10 do tema licitações. Bom dia, pessoal que está chegando aí, bom dia. Na nossa última aula a gente começou já a trabalhar, né, algumas modalidades, né, as modalidades previstas na 8666. Ontem a gente começou a falar de uma modalidade em legislação extravagante, que foi a modalidade consulta, né? Lá na modalidade consulta, deixa eu ajeitar nessa luz aqui. Lá na modalidade consulta, né, nós vimos que é uma modalidade exclusiva utilizada pela Anatel, né? Então, quem vier a fazer concurso para a Anatel tenha ciência e consciência, né, que precisa dar uma lida na lei que rege a autarquia, né? Então, no caso da Anatel, tem uma modalidade específica e tão somente aplicada na Anatel, que é a consulta, e ela é utilizada para aquisição de bens e serviços não comuns. Então, fiquem atentos a isso aí. Mas hoje, doutores, a gente vai falar de uma modalidade que, dentro de um panorama, dentro de uma perspectiva, né, prática do direito administrativo, é a principal modalidade licitatória, né? Até então é a principal modalidade licitatória. Por que eu vou falar até então? Porque a gente está aí diante de uma medida provisória, né? Eu tenho um vídeo lá que eu publiquei, né, na minha linha lá no feed, né? Eu tô me afeiçoando esse negócio de feed, stories, mas lá no feed do meu Instagram, eu fiz uma live, né, no dia que foi publicada essa MP, a MP 961 de 2020, em que eu trago a informação de que essa MP... Bom dia, doutora Irlen, tudo bem? Eu trago a informação de que esta MP 961 de 2020 ressuscita, né? E de fato ressuscita o RDC, né? E aí o pessoal pode ser, professor, que diabos é isso, RDC? Regime Diferenciado de Contratações. E o RDC, doutores, ele foi criado, né, de forma, como eu posso dizer assim, de forma exclusiva para as obras e serviços destinados, na verdade, para obras mesmo, e tudo relacionado que fosse a obra na infraestrutura, construção de estádios, construção de obras no entorno dos estádios. Tem um raio de atuação, né, para cada sede da Copa do Mundo, que seria possível a utilização do RDC, especialmente em obras de mobilidade urbana. Então, assim, o RDC, quando ele veio a ser instituído no nosso ordenamento, através da Lei 12.462 de 2011, ele trouxe a hipótese de que todas essas obras das Olimpíadas, Copa das Confederações e Copa do Mundo, as obras que ali viessem a ser realizadas passassem a ser utilizadas via RDC. Beleza. O RDC surgiu, né? É aquele negócio, né? Nasce, desenvolve-se, né? Cresce, tem filhos e morre. É exatamente isso que o RDC fez, né? Ele nasceu, cresceu, teve filhos, né? Morreu, né? Depois da Copa, depois das Olimpíadas, e depois ressuscitou. Ressuscitou com o quê, professor? Ressuscitou com a medida provisória 961. Mas eu quero chamar a atenção, porque eu estou falando esse introito aqui sobre o RDC, doutores, porque a gente vai falar de forma específica também sobre o RDC, tá? Eu tenho um material de RDC que eu estou atualizando para trabalhar com vocês. E está atualizando da seguinte forma, né? Eu quero fazer uma atualização demonstrando quais são as consequências da instituição da medida provisória 961. Alguns administrativistas já se manifestaram, né? A exemplo do desembargador José Aras, ele entende que neste momento de pandemia, o RDC se tornou a principal modalidade licitatória,
né? O que isso quer dizer? É que as administrações públicas passarão a utilizar o RDC, e quando eu falo de administrações públicas, doutor, eu estou falando de todos os níveis, tá? Nível federal, estadual, municipal, elas passarão a utilizar o RDC com maior ênfase. E aí vocês podem estar se perguntando, tá, professor, o que é que de tão interessante tem esse RDC? O que é que tão interessante tem lá que essa utilização foi ressuscitada? Doutores, lá no RDC, ele tem uma previsão, né, dentro do, se não me engano, artigo 14, né, que é a questão do orçamento sigiloso. O que é isso, doutores? Na realidade, é uma supressão da publicidade acerca dos valores que estão sendo gastos nas obras, né? Então a gente está e neste caso, doutores, né, o RDC, a ampliação que se deu ao RDC, o RDC não será utilizado tão somente para obras, mas também para bens e serviços. Olha só que coisa, bens e serviços, doutores, e permite que as administrações públicas realizem as supressões dos orçamentos para que não seja possível, neste momento, a realização da fiscalização dos gastos que estão sendo realizados. Estão vendo algum problema aí? Eu vejo vários problemas. Mas, antes da gente chegar até o RDC, a gente precisa abordar aquilo que vem sendo, né, até então, que a gente entende que ainda há muitos pregões marcados. A gente precisa ainda superar o pregão, né? O pregão, doutores, com modalidade licitatória, ele entrou, como é que assim, na moda, ele é a principal modalidade licitatória, mas para quais objetos, professor? Doutores, o pregão é utilizado toda vez que a administração pública vai realizar a aquisição de bens e serviços comuns. Ela está instituída pela Lei 10.520 de 2002, mas quem já acompanhou as aulas passadas, né, a gente sabe que ela foi inaugurada no nosso ordenamento na Lei da Anatel, né? A Lei da Anatel, doutores, só que para que vocês compreendam, é a Lei 9.427 de 97. Então, o pregão já existia na época da Anatel, mas era utilizado tão somente no âmbito da Anatel. Então, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? É que, posteriormente, né, através de uma medida provisória, foi a medida provisória 2182 de 2001, ela surgiu, né, como uma modalidade geral, a priori, né, nesse primeiro caso, em favor da administração pública federal. E, posteriormente, né, quando essa medida provisória foi convertida em lei, né, ampliou-se para todos os demais entes a utilização do pregão. Pregão, doutores, que ocorre sobre duas modalidades, o pregão presencial e o pregão eletrônico. Tá? E o que acontece, doutores? Dentro das hipóteses da 10.520, né, que instituiu uma nova norma geral de licitação, que é o pregão caiu como é que assim, caiu no uso constante da administração em razão da sua rapidez para que os procedimentos licitatórios viessem a ser licitados. E como é que a administração pública fez isso, doutores? Como é que a administração pública tornou o procedimento do pregão? Bom dia, doutora Ana. Tornou o procedimento do pregão. Doutor Arthur, bom dia. Delpol, bom dia. Mirta, Pedrinho, Nívia, bom dia a todos que estão chegando agora. O que é que aconteceu em relação ao pregão, doutores? É que, simplesmente, né, a gente estava analisando, basicamente, a gente não analisou os procedimentos ainda, né, das modalidades licitatórias, mas o que a gente percebe, por exemplo, de uma concorrência? A concorrência, doutores, bom dia, doutor Arthur, bom dia, irmão. O que acontece em relação à concorrência, doutores? A concorrência, ela tem fases muito bem definidas na lei. Então, na concorrência, por exemplo, a gente vai ter todo o processamento de uma fase de habilitação, que é a fase em que a administração pública recebe o envelope com a qualificação da empresa, né? A habilitação em si, ela vai analisar diversas qualificações, qualificação técnica, qualificação jurídica, qualificação financeira, tá? Então, dentro dessas qualificações que são realizadas dentro do envelope das propostas, do envelope da habilitação, a gente vai ter uma fase muito densa, uma fase em que os
os licitantes que estão ali vão analisar documentos um dos outros, né? Então uma fase em que se perde, evidentemente, muito tempo. O que é que o pregão fez? O pregão fez o quê? Uma inversão na fase. Então, ao invés do pregão começar também na fase classificação, né, que é já a própria 8666 demonstra que se torna um procedimento extremamente burocratizado, extremamente demorado. Inclusive, né, dependendo do tamanho da licitação, a fase de classificação pode demorar dias, semanas, meses, a depender da complexidade em que está se envolvida ali aquela licitação. Eu quero só trazer informação para vocês que no pregão, doutores, a gente já começa com o pregão na fase da classificação. E essa fase da classificação é o que, doutores? É a fase em que nós iremos analisar as propostas. E nesta fase de classificação, que é o que é interessante, né? A gente vai observar que o tipo de licitação do pregão, doutores, não vai fugir essa regra, essas duas regras, ó. Menor preço ou maior desconto. Então o pregão ela vai trabalhar com essas duas hipóteses, com essas duas vertentes, menor preço ou maior desconto. O maior desconto surgiu agora, recentemente. Eu estava comentando mais cedo que o RDC, né, deu filhotes. O decreto 10.024 de 2019 é um exemplo, né, de filhote da RDC. A lei, doutores, ó, a leiteira, né, a parte de licitações das empresas públicas e sociedade econômica mista, a lei 13.303 de 2016, o Estatuto das Empresas Públicas, é uma cria do RDC. Então, muitos dos procedimentos que estão lá previstos também advieram, tiveram uma grande influência do RDC. Aí o pessoal pode estar se perguntando, mas professor, eu dei uma lida na 13.303 e observei que o procedimento lá, doutora Rita, bom dia, minha querida, tudo bem? O procedimento lá realizado na 13.303 é muito parecido com o pregão. Doutores, o RDC, ele evidentemente tem influência do pregão, mas ele tem outras influências que no pregão até então não era exigido. Por que até então não era exigido? Porque nós temos um decreto de 2019, né, que regulamenta o pregão eletrônico e ele trouxe algumas previsões influenciadas pelo RDC. Tá? Então vamos lá, doutores. Então o pregão entrou na moda. E aí vocês podem estar se perguntando, mas professor, me diz uma coisa, nós vimos a concorrência, nós vimos a tomada de preço, nós vimos o convite, né? Nós vimos o leilão, nós vimos o concurso, né, com modalidade licitatória, tudo na 8666. Mas o que é interessante observar aqui, doutores, é que na concorrência, na tomada e no convite, a gente observou que os objetos lá possíveis de serem contratados naquelas modalidades gerais de licitação, a gente observou que elas podem ser utilizadas para a contratação de obras, né? E também podem ser utilizadas para aquisição de bens e serviços. E aí vocês podem estar se perguntando, professor, tá bom, se eu posso usar a concorrência, a tomada de preço e o convite também para aquisição de serviços, o pregão, o senhor acabou de falar, né? Ele fala sobre bens e serviços comuns. Não há um conflito das normas aí, não há um claro conflito de normas, ou seja, a 8666 traz uma previsão semelhante que o pregão traz, então não haveria conflito de normas? Não, doutores, não. Por quê? Porque a utilização do pregão, quanto à utilização das modalidades gerais que nós vimos na 8666, ela vai perpassar por uma decisão do gestor. O gestor irá decidir qual modalidade adotar. Não há, dentro da previsão da 10.520, que é a norma geral que institui o pregão, que ocorra, por exemplo, a utilização exclusiva do pregão para bens e serviços comuns. Então, o que eu quero dizer, doutores, é que nós temos opções legais deferidas ao gestor para que ele possa vir a escolher qual modalidade licitatória será empregada dentro da sua estrutura. Então, doutores, não há nenhum tipo de conflito das normas previstas na 10.520, que é a lei do pregão, com a 8666, que estabelece a concorrência, a tomada e o convite. Então fique com essa informação também, extremamente relevante. O que mais nós precisamos conversar em relação ao
Pregão, doutores, olha só, a gente viu, né, que é para aquisição de bens e serviços comuns. E aí vocês podem estar se perguntando, ô professor, o que é, na definição da lei, um bem ou um serviço comum? Doutores, olha só, toda vez que a administração pública for contratar, né, ela precisa descrever um objeto. Ela precisa descrever o que ela pretende contratar. Então, se ela vai adquirir um carro, né, o que é que ela vai fazer? Ela vai dizer, preciso adquirir veículo automotor com motorização mínima X, motorização máxima Y, 4 portas, ou não coloca as portas, pode botar lá, né, um veículo 1.3, modelo que tenha que ser utilitário, que seja veículo de passeio, enfim, ele vai definir lá de forma genérica a tal ponto que, quando eu faço a descrição do objeto, quando eu faço a descrição desse objeto, o que é que eu estou fazendo, doutores? Eu estou deixando claro para que qualquer pessoa que lê aquele edital tenha consciência que a administração pública está buscando a aquisição de um carro. Está buscando compra de um carro, mas um carro que vai ter determinadas características conforme a necessidade da administração pública. Esses dias a gente estava comentando na nossa aula aqui, né, e aí um dos nossos alunos fez assim, me chamou no privado, professor, eu estou aqui com uma licitação, né, uma licitação que está acontecendo lá no Ceará. Ele fez assim, professor, eu estou aqui com uma licitação e eu estou descrevendo, a equipe de apoio fez a descrição aqui do objeto a ser adquirido, né? E aí ele passou para dar uma lida. Aí eu perguntei assim para ele, né? Eram inclusive veículos utilitários, né? Era tipo caminhonete. Aí eu fiz assim, ô meu querido, me diz uma coisa. Por que a administração pública quer adquirir caminhonete ao invés de carro passeio? Porque eu estou vendo que o objeto aí é aquisição de frota para a saúde do município, né? Ambulância. Então, você pode ter frota, né? Ambulância, aquelas menores, né? Aquela tipo Fiorino, tipo Montana, né? Que são algumas ambulâncias que a gente observa na nossa região, né? E a gente pode ter aquelas maiores, né? Caminhonete, S10, aquelas também, os furgões grandes, né? Porque eu perguntei isso a ele, porque lá no objeto estava exigindo a aquisição de um produto que tinha motorização de 1.3 a 2.0, motor flex, né? Roda de liga leve com aro 16, que mais, doutores, que tinha lá? Tinha utilitário, carro utilitário. Aí eu olhei, né? Falei, ó, tá genérico, tá tranquilo, mas eu vou perguntar a você o seguinte, qual é a necessidade de você contratar um utilitário para a sua estrutura? Aí ainda fiz assim, você tem algum problema em relação ao acesso aos locais em que essa caminhonete possa vir a entrar? Porque inclusive ele pediu, né, que ela tivesse, não acho que não tinha tração 4x4 não, eu acho que não tinha essa previsão não, mas eu vi que era uma caminhonete, né, a administração pública queria contratar uma caminhonete. E aí eu perguntei, tá, você tem algo? Aí ele fez um áudio e foi explicando, não, professor, é porque esse item que nós queremos adquirir é para locais em que de fato nós temos um difícil acesso, né? A gente é um município pequeno no interior do Ceará, né? E essa ambulância que nós queremos contratar é para que ela possa acessar esses lugares de dificuldade. Então eu falei, então eu sugiro o seguinte, né? Já que você sabe dessa situação pré-existente, né, no teu objeto a ser licitado, então o que é que eu recomendo? Fiz uma assessoria gratuita para ele, sem problema nenhum, né? Isso é uma dica, doutores, na verdade. O que é que eu recomendo a vocês? Altere a justificativa. Por que alterar a justificativa? Porque a justificativa dele estava assim, para manutenção, se não me engano, estava assim, bem genérico, manutenção da continuidade do serviço, mas não justificava, evidentemente, a necessidade da contratação daquela caminhonete. Então, aí eu perguntei para ele se tinha essa situação, ele falou que tinha, que existia, que era um local de difícil acesso, e ele foi lá e fez o quê, doutores? Ele falou, ótimo, professor, então eu vou pedir para que o setor responsável refaça a justificativa da contratação daquele objeto. Aí vocês percebem, doutores, tem que haver uma correlação entre justificativo que vai ser contratado. Então, no momento que ele vai lá e justifica a necessidade de contratação de um caminhonete, inclusive para os órgãos de controle externo, como Tribunal de Contas, o Ministério Público, isso soa mais suave, isso soa mais tranquilo. Então, dentro dessa perspectiva da contratação desse
desse equipamento, desse novo equipamento da administração pública, é importante aí, doutores, que neste caso, né, o que ele só precisava fazer, corrigir a justificativa, porque a justificativa estava genérica, né, genérica a tal ponto que não justificava a contratação daquele objeto. Então ele foi lá e corrigiu, né, eu acredito que ele deve estar licitando por agora, mas perceba, doutores, eu descrevi o objeto. E qual foi o objeto que eu estou escrevendo aqui? Um carro. Um carro. Então qualquer pessoa que vai ali ler o pregão vai dizer, ó, aquele município quer comprar um carro. E aí vocês podem estar se perguntando, professor, eu posso comprar carro por pregão? Posso, doutor, sem problema nenhum. Professor, tem algum limite para a utilização do pregão? Não tem limite, doutores. Eu posso ter pregão de 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões, não tem problema. Dependendo da estrutura do órgão que vai realizar a modalidade estatória, não há nenhum tipo de problema em relação à utilização do pregão, em relação ao seu valor. Mas perceba, doutores, eu vou dar outro exemplo aqui. Ó. Imagine vocês que eu quero comprar um objeto cilíndrico, tá? Eu quero comprar, olha só, vou descrever um objeto para vocês. Objeto cilíndrico como é que pode dizer isso aqui? Com a chave de levantar e abaixar o item interno, com uma cola por dentro, com a cola no interior do seu objeto. Aí você fala assim, pô, o que é que esse cara está falando, pelo amor de Deus? O que é que ele está falando? O que é que ele está descrevendo aí, doutores? O que eu estou descrevendo, doutores, ó, é uma cola bastão, né? Objeto cilíndrico com uma chave inferior que levanta e abaixa o conteúdo interno que tem cola. Então você, pô, mas era só um bastão de cola? É, doutores. Então, o que acontece? Se eu colocar da forma que eu falei, tentando descrever de forma técnica o objeto, vocês não vão entender. Então, o que é que eu quero chamar a atenção? Bens e serviços comuns, doutores, dentro do pregão, nada mais é do que a descrição conforme a identificação no mercado, é aquilo que você acha no mercado com facilidade. Então, bens e serviços comuns é isso, é aquilo que você encontra que no momento que você coloca no edital, você tem plena ciência do que se está contratando dentro daquela administração pública. Então, fiquem atentos a essa denominação bens e serviços comuns, porque antigamente, né, tinha um decreto, o decreto 5.450, que, na Lei 10.520 havia um rol, doutores, um rol de serviços comuns totalmente discriminados, logo quando a lei surgiu, 10.520. O que é que isso acontecer? É que na discriminação desse rol que existia, na 10.520, logo no início que ela foi promulgada, havia um entendimento da doutrina que eu só utilizaria o pregão para os bens e serviços que ali estariam discriminados. O que aconteceu, doutores, é que toda vez que a administração pública viesse a utilizar o pregão como uma modalidade estatória, ela precisaria ir até o anexo da lei 10.520, verificar se o serviço estaria ali contemplado, para aí sim ele realizar o pregão. O que aconteceu, doutores, é que esse anexo da lei foi totalmente revogado, deixou de existir, né? não mais vigora. E hoje, doutores, bens e serviços comuns é tudo aquilo que eu consigo identificar facilmente no mercado. Então, se eu vou a uma concessionária, eu sei que é um carro. Se eu vou a um mercado, eu sei o que é cola bastão. Se eu vou a uma papelaria, eu sei que é um caderno, eu sei que é um papel. Então, perceba, isso tudo é bem e serviço comum. Mas o que eu quero chamar a atenção agora de vocês, doutores, sobre o pregão, é que o decreto 10.520, ele trouxe uma nova situação jurídica em que eu possa vir utilizar. Oi, dona Rita. Pessoal, deixa eu ver aqui. Washington, forte abraço, irmão. Creuza, Dani, Márcio, Gilvânia, Vanise, obrigado pela presença de vocês. Deixa eu ver quem mais aqui, se tem mais alguém para cima. Clebão, irmão, bom dia. Brenda, bom dia, minha querida. Então, o que acontece, doutores? Dentro dessa perspectiva, o que eu quero chamar a atenção de vocês foi uma novidade que foi recém-inserida no decreto 10.024 de 2019. Qual foi a novidade, doutores? Qual foi a novidade? É que serviços de engenharia comum também agora, né, de forma expressa, poderão ser licitados através do pregão. Maravilha! Doutores, olha só que interessante. Por que eu estou falando que é interessante, doutores? Porque a gente está observando até então que o pregão ele é utilizado para bens e serviços comuns. Eu falei em algum momento que é para obra? Não é para obra. E aí, doutores, o decreto
10.024/2019 trouxe uma previsão em que eu poderia utilizar o pregão, né, a Lei 10.524, eu poderia utilizar o pregão para a aquisição de bens e serviços comuns, bem como serviços comuns de engenharia. Doutores, o que é serviços comuns de engenharia? Fiquem comigo, isso é importante, porque isso é novidade. Isso é novidade, doutores. E, logicamente, né, novidades que só vão estar nos novos livros de janeiro de 2020, né? Que foram atualizados agora em janeiro de 2020. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, doutores, é que em relação ao pregão eletrônico, né, regulamentado, pelo decreto 10.024/2019, ele trouxe uma clara previsão de que a administração pública poderá utilizar este pregão, né, para aquisição de bens e serviços comuns de engenharia. E observe, doutores, eu ainda não estou falando de realização ou aquisição de obras através do pregão. O que é que vem a ser, doutores? Serviços comuns de engenharia. Doutores, olha só, quem já advoga na área administrativista sabe que há uma franca discussão acontecendo nos tribunais de contas sobre a utilização do pregão para determinados serviços de engenharia. E eu vou dar aqui, doutores, qual é o serviço de engenharia que é questionado. Toda vez que a administração pública ela licita uma determinada obra, ela precisa, né, logicamente, dentro de um procedimento de licitação de obra, ela precisa ter algum servidor que fique com a obrigação de ser o fiscal do contrato. O que é isso? É aquela pessoa, aquele servidor que será responsável por verificar como está sendo a execução, ou seja, durante a execução da obra, ele vai verificar como está sendo realizada a obra, se a obra está sendo feita com qualidade. Ele vai indicar, por exemplo, a possibilidade de refazimento, né? Ele vai identificar pequenas irregularidades para que a prestadora, né, para aquela empresa que está realizando a obra, venha a corrigir o que ele está apontando de defeito. Tá? Só que, doutores, percebam, nem todo município ele vai possuir, por exemplo, uma quantidade suficiente de servidores, né, que possam vir a fiscalizar aquela obra. Então, o que a administração pública faz? No momento que a administração pública faz uma licitação para uma obra, né, imagine que é uma obra de grande valor financeiro, uma obra de 200 milhões. Imagine aí só um servidor ou dois servidores destacados para tomar conta de uma obra de 200 milhões. A administração pública contrata na verdade, empresas de engenharia que venham a auxiliar na fiscalização desses servidores. Como é isso, professor? É assim, ó. Eu contrato uma empresa que vai realizar a obra e eu faço uma outra licitação para contratar a empresa que vai o quê, doutores? Acompanhar de igual modo a execução da obra. Esta empresa que vai acompanhar, que não vai fazer obra, tá ok, apenas acompanhando a execução, ela vai gerar relatórios diários para depois formar um relatório mensal e desses relatórios ela vai encaminhar ao fiscal do contrato, que de fato deverá ser um servidor efetivo do município. Esse fiscal do contrato, doutores, qual é a obrigação dele? É verificar a veracidade das informações trazidas por esta empresa de engenharia que foi contratada para emitir esses relatórios. E o que acontece, doutores, é que dentro de uma situação aqui que nós estamos observando, é que ele vai, né, até o local da obra e vai constatar a realização ou não do serviço. Maravilha. Aí alguns podem estar assim, mas professor, mas não é colocar a raposa para tomar conta dos ovos, né? Uma empresa privada vai acompanhar a execução de uma obra por outra empresa privada. Dentro de uma perspectiva, doutores, né, prática, sim, né, é colocar a raposa para tomar conta dos ovos, né? Mas o que acontece, tem previsão legal? Tem, doutores. Na realidade, a previsão legal ela decorre de um contrato chamado contrato de gerenciamento, né? Em que a administração pública ela permite que um particular realize, doutores, perceba, ó, o poder de polícia. Poder de polícia, ele é indelegável. O poder de polícia pode ser realizado tão somente por agentes do próprio Estado, pessoas efetivamente ligadas ao Estado. Não estou falando aqui de empresas contratadas. Empresas contratadas elas são vinculadas indiretamente para a prestação de serviço. Então, ela não tem, doutor, esses particulares, né, que realizam serviços públicos, por exemplo, esses particulares, eles não
possuem poder de polícia, mas o que é que eles podem fazer? Eles podem realizar tão somente os aspectos materiais, facilitar a fiscalização pelo ente público. Então é isso que exatamente que a empresa privada está fazendo. Ela vai confeccionar relatórios diários da obra, relatórios depois de conteúdo mensal e vai encaminhar para o fiscal do contrato. O fiscal do contrato deve ser um servidor efetivo, doutores, fiquem atentos a isso. Por quê, doutores? Porque é um contrato de gerenciamento. E é sobre este contrato de gerenciamento, é exatamente sobre tal contratação de gerenciamento em que as empresas de engenharia tão somente realizam a confecção de elementos informativos de fiscalização. Tão somente neste ponto, doutores, é que o decreto 10.024 permite a contratação de serviço de engenharia. Ou seja, doutores, o decreto 10.024, né, que instituiu, que regulamentou de forma integral o pregão eletrônico no nosso ordenamento jurídico, ele deixa muito claro que eu poderei utilizar o pregão eletrônico para a aquisição de serviços de engenharia, mas serviços de engenharia de finalidade ou de observância comum. Então fiquem atentos a isso, doutores. Então o decreto 1024 trouxe essa novidade. Por favor, não leiam essa novidade com a possibilidade de ser realizada obras através do pregão eletrônico. Nem a pau. Por quê, doutores? Porque o pregão em si, as modalidades, né, do pregão, tanto pregão presencial quanto pregão eletrônico, eles estarão adstritos ainda à aquisição de bens e serviços comuns. E aí o serviço de engenharia, na realização do contrato de gerenciamento, é considerado um serviço comum pelos órgãos de controle externo. E o que é que então o decreto fez? Apenas então incluiu esse posicionamento pacífico dos tribunais de contas na previsão do decreto 10.024. Até aí, doutores, alguma dúvida com vocês? Registrar aqui, obrigado aí, doutora Michele, TT Vaz, Cleiton, abraço, irmão. Doutora Carol, doutora Edilene, doutora Sara, doutor Leandro, obrigado aí pela presença de vocês. Doutores, até aí alguma dúvida sobre essa questão que a gente está trazendo aqui sobre o pregão eletrônico e as suas novidades? Se alguém tem alguma dúvida, pontuar, algum caso prático queira conversar, por favor, coloca aqui no chatzinho, né, que aí a gente vai analisando, né, o que está sendo questionado e vai perguntando no decorrer da aula. Beleza? Fiquem à vontade, doutores. Quem quiser também participar ao vivo aqui da aula, manda a solicitação aí, né, para visualizar aí o vídeo, que a gente divide a tela aqui, tranquilamente aqui, a gente faz o questionamento que está sendo ponderado aí por vocês. Beleza? Queridos, olha só. Então, a gente tem ainda essas informações preliminares em relação ao pregão. O que é que eu quero agora, doutores, que vocês atentem? Professor, onde é que está essa hipótese aí que o senhor falou dos serviços comuns do pregão? Bom dia, Elane, tudo bem? Onde é que está essa hipótese lá no decreto 10.024, doutores? Anote aí o artigo 3º, inciso 8 do decreto 10.024. Artigo 3º, inciso 8 do decreto 10.024, tá? Então lá traz de forma expressa a possibilidade da utilização do pregão eletrônico para aquisição de serviços comuns de engenharia. E aí vocês, por favor, não interpretem isso, né? É sempre bom ressaltar, o pessoal que chegou agora, não interpretem isso como uma situação de que é possível a contratação de obras e de engenharia, né, através do pregão eletrônico. Não é não, viu, doutores? É só para um serviço específico da engenharia. Bom? O que mais, senhores? Doutores, em relação então ao pregão, né, já falou que não tem limite. Qual é a regra da primeira proposta aqui do pregão, doutores, que a gente estava conversando agora há pouco? Doutores, o pregão vai se definir por dois tipos de pregão. A gente vai ter o pregão menor preço, aí a gente pode também falar menor preço ou menor lance, tá? Nesse caso a lei vai falar de menor lance, por quê, doutores? Olha só que interessante o pregão. Eu falei para vocês que o pregão caiu na moda porque inverteu as fases, né? Então o que acontece? Eu chego lá no pregão, doutores, e faço assim, vamos começar então pela fase de classificação. Então, o pessoal que vai participar do pregão, se for o pregão presencial, ele vai entregar o envelope da sua proposta, beleza? E ele vai ficar com a sua, se for presencial, tá, doutores? Ele vai entregar o seu envelope da proposta e vai ficar
com o seu envelope da habilitação na mão. Todos os demais vão ficar com o envelope da habilitação na mão. Aí o que vai ser discutido? Ó, vamos analisar as propostas. Primeiro, analisa a proposta, eu vou classificar. E como é que funciona? Eu entrego a prévia, né, do meu orçamento. Então, se for um orçamento de valor global ou de valor unitário, ou seja, o edital vai exigir qual vai ser a regra, né? Se vai ser um orçamento detalhado, se vai ser um orçamento detalhado com preço global, enfim. O que acontece aqui, doutor Marcão, irmão, bom dia. O que acontece aqui, doutores, é que em relação a uma modalidade presencial, eu vou classificar as propostas. Então, o que é que eu vou acontecer? Ó, da melhor proposta registrada, como é que eu passo para a fase dos lances verbais? Da melhor proposta registrada, doutores, aquelas empresas que oferecerem valores até 10% maior do que a melhor proposta, passarão à fase seguinte. Ou se a regra dos 10% não puder ser aplicada, eu deverei selecionar no mínimo 3 para passar a fase seguinte, dentro da classificação ainda. Aí vocês estão perguntando, professor, fase seguinte da classificação doutores, é porque no pregão, diferentemente do que ocorre no leilão, no pregão os lances posteriormente na fase verbal são inversos, ou seja, no leilão, porque é inverso, no leilão a gente dá lance para aumentar o valor, né? Assim, ó, eu tenho interesse, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, aí o outro vem, eu cubro a oferta, e tal, que sempre aumentando o valor da avaliação do bem, beleza? O que acontece no leilão, doutores, é que quando eu chego na fase dos lances verbais, quando eu dou um lance aqui, vem a outra empresa, faz assim, ó, eu dou um lance menor, eu dou um lance menor, eu dou um lance menor, dou um lance menor, e por aí vai. Doutores, o que eu quero chamar a atenção é que o pregão também é conhecido, vocês podem se deparar com esse termo aí na doutrina, o pregão também é conhecido como leilão inverso, ou seja, nesse caso, o leilão é para venda, o pregão é para aquisição. O leilão é para maior lance, o pregão é para menor lance. Os lances verbais são para aumentar o valor no leilão. No pregão é para diminuir o valor. Então, doutores, o pregão também é conhecido no aspecto prático como o leilão inverso, tá? Então, o que acontece, doutor? Vamos lá. Dentro dessa possibilidade, então, do menor lance, né? A gente está falando de classificação, então eu tenho duas regras que devem ser utilizadas para o pregão. A primeira regra, doutores, é que da melhor proposta, imagine que eu ofereci 1 milhão, né? E aí os outros ofereceram lá 1 milhão e 10, 1 milhão e 12, 1 milhão e 13. Dentro desses que ofereceram a proposta, eu deverei classificar para a fase dos lances verbais aqueles que atingirem o limite de até 10% da melhor proposta. Então, se eu tiver 20 empresas que fizeram ofertas dentro dessa margem de 10%, maravilha, doutores, maravilha. Essa margem deverá ser respeitada para que na fase seguinte, esse pessoal que se classificou fique, então, como é que pode dizer assim, esqueci o termo, fique autorizado a realizar os lances verbais. Bom dia, Mary, Giovana, bom dia. Então, o que acontece, doutores? Dentro dessa perspectiva, doutores, eu posso ter na fase seguinte dos lances verbais 3, que seria o mínimo exigido, né? Ou 10, 20, vai depender da forma que foram feitos os lances iniciais, ou seja, o valor inicial do edital. Então, dentro dessa perspectiva, doutores, o pregão ele vai ter a fase de classificação inicial, que se oferece um preço conforme o edital. Dentro desse preço que foi ofertado, o pregoeiro, né, ele vai realizar a classificação, né, ou seja, ele vai pegar do menor para o maior, ou seja, de fase crescente, né, ele vai fazer uma classificação de fase crescente, e ele vai classificar para a fase seguinte, aqueles que oferecerem dentro da melhor proposta o percentual de até 10%, né, o limite de 10% do valor da melhor proposta, ou 3. Aí vocês podem estar se perguntando, professor, maravilha, legal, show de bola. Mas me diz uma coisa, e se em um pregão aparecer somente 2 concorrentes, né? Ainda assim, haveria a fase dos lances verbais? Vai haver sim, doutores, naturalmente. Logicamente que a administração pública ela tenta criar uma regra em que a competitividade seja preservada. Mas a gente tem que se ater, doutores, que a lei ela não se amolda a todas as situações fáticas que nós podemos nos deparar. Então aí vai ser um trabalho da própria doutrina, da própria jurisprudência, realizar a correta interpretação
desses artigos legais. Então, já é um consenso que, havendo apenas a participação de tão somente 2 participantes no pregão, né, e não ficando constatada nenhuma deficiência na publicidade desse pregão, isso é importante também, doutores, o pregão será validado e a fase dos lances verbais será registrado por tão somente 2 empresas, sem problema algum. Tá bom, doutores? Então, fique com essa informação que é importante também. Mas, feita a fase de classificação, doutores, ó, eu falei para vocês o seguinte, ó, a galera tá ali, ó, com os envelopes, entregou o envelope da proposta pro pregoeiro e segurou sua habilitação. Por que isso, doutores? Porque quando a gente classifica a proposta e o pregoeiro define quem foi o vencedor da melhor proposta, ou seja, aquele que ofereceu o menor preço ou tem uma outra circunstância, maior desconto, dentro do termo de referência do edital, o que é que vai acontecer, doutores? Aquele que venceu a proposta, aquele que venceu essa fase, será agora convocado a entregar a documentação. Doutores, olha só, ao invés de eu ter na concorrência, lembra a concorrência? Abertura de diversos documentos, uma fase de classificação uma fase de habilitação muito bem definida, com participação de todos os concorrentes. Neste caso aqui, doutores, olha como eu torno o procedimento mais suave, mais rápido. Nesse caso aqui, eu só vou abrir o envelope da habilitação tão somente da empresa que ofereceu a melhor proposta. Então, se eu vou abrir um único envelope, um único licitante será fiscalizado pelos demais, né, que vão assinar a ata conforme o procedimento do pregão da concorrência, ou seja, doutores, ó, além da comissão lá na concorrência, ao menos, né, se tivesse número também, 3 concorrentes deverão assinar os documentos apresentados por este que participou e venceu o pregão. Tá? E, logicamente, isso é para dar uma validade na análise da documentação também realizada, mas, nesse caso, a análise da documentação é realizada pelo pregoeiro e pela sua equipe de apoio. E, doutores, percebam, doutores, dentro dessa perspectiva, né, eu torno o procedimento muito mais rápido, porque após esta fase, doutores, o que é que vai acontecer? Ó, apresentei a documentação está ok, né? A documentação não tem nenhum tipo de problema que venha a desclassificar o concorrente. O que é que vai acontecer, doutores? Aí, neste caso, nós estaremos diante de um vencedor da licitação. E aí, olha que interessante, o pregoeiro já vai o quê? Ó, declarar quem foi o vencedor. E essa declaração, o que é que significa, professor, essa declaração de vencedor? Essa declaração significa que ele já está adjudicando o objeto. E aí, doutores, é que após essa adjudicação, eu já encaminho todo o pacote pronto para a autoridade competente homologar o resultado. Doutores, percebam, o pregão, dentro de uma perspectiva, né, sem as intercorrências, ele poderá ser finalizado no mesmo dia. Agora, se houver intercorrência, ele no máximo ali, doutores, uma semana o pregão está finalizado. Diferente da modalidade 866. Eu falei para vocês que a concorrência tem concorrência que dura 6, 8, 9 meses, doutores. Então, daí vocês tiram, né, a burocracia que é contratar pela modalidade da 8666. E aí você também percebe, né, por que o pregão, né, a modalidade pregão se tornou o queridinho, né, o mais utilizado pelas administrações públicas a nível federal, estadual ou municipal. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, doutores, fiquem atentos a esta informação e por que o pregão se tornou a modalidade preferencial dos entes públicos, tá? O que mais, doutores? O que mais sobre pregão? Deixa eu ver, doutores, aqui, ó. Desde o decreto, doutores, desde o decreto 5.450 de 2005. Que decreto é esse? Esse decreto, na realidade, surgiu na administração pública para regulamentar como seria procedido o pregão eletrônico e o pregão presencial. Porque a gente sabe, doutores, né? A gente faz a lei, a gente fez a norma geral. Se vocês observarem lá, a lei do pregão é uma lei bem curtinha. É uma lei que tem, no máximo, salvo engano, 15 artigos. É uma lei bem curta, doutores. É uma lei bem enxuta, bem curta. Então, vocês observem que lá, por exemplo, não vai haver a discriminação do procedimento. O procedimento ele vai falar de forma genérica. Ó, a fase é essa, essa e essa. Mas o que vai acontecendo das fases, a gente não tem uma regulamentação específica. Então, o que acontece, doutores? Aí, o que é que a administração pública faz? Ela
ela realiza decretos. Decretos com que intenção, doutores? Decretos para demonstrar qual será o procedimento aceitável para a realização do pregão. E, logicamente, doutores, por esse decreto estar abaixo da lei, esse decreto deve guardar especial relevância ao que a lei está definindo. Então, ele não vai mudar o procedimento e nem vai criar nenhuma circunstância que não esteja prevista na lei. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, doutores, é que desde o decreto anterior, que regulamentava o pregão, né, na administração pública, que era o decreto 5.450 de 2005, já havia, doutores, uma obrigação de ser utilizado pela administração pública e federal, uma obrigação de ser utilizado de forma preferencial o pregão eletrônico. Por quê, doutores? Porque a administração pública, federal nesse caso, dentro de uma situação de organização e de estrutura, ela tem maiores possibilidades para implementar, né, dentro das suas estruturas, a contratação eletrônica. A gente estava comentando aqui do pregão presencial, mas nós temos o pregão eletrônico. E o pregão eletrônico, doutores, ele deverá ser utilizado com maior ênfase pela administração pública federal. Por quê? Porque é o próprio decreto que ela editou, né, é um decreto federal, o próprio decreto que ela editou já trouxe informação de que ela deverá utilizar de forma preferencial o pregão eletrônico. Aí vocês podem perguntar assim, preferencial não é obrigatório, doutores, isso é importante. Eu quero chamar a atenção é o seguinte, mas qual é a interpretação que você deve dar a esse pregão presencial? Esse pregão eletrônico, doutores, é que se houver possibilidade técnica de utilizar o pregão eletrônico, a administração pública, aí neste caso, ela é obrigada a utilizar o pregão eletrônico, salvo situações em que não haja a devida capacidade técnica para ser implementado. E o que acontece, doutores? Por que eu estou falando isso? Porque a gente está agora falando de um novo decreto, o decreto 10.024 de 2019. O que é que ele fez com o decreto de 2005? Revogou o decreto de 2005, doutores. E lá no decreto 2024, ele trouxe também algumas regras interessantes relacionadas ao pregão eletrônico. Então, o que é que ele já traz lá? Será utilizado dentro da administração, aí ele fala será utilizado na administração pública federal exclusivamente o pregão eletrônico. Aí ele faz a ressalva que em caso de disponibilidade técnica, a utilização do pregão presencial deverá ser previamente justificada. E a gente pode pensar o seguinte, doutor, nós estamos no Brasil a nível continental, né? Nosso país é muito grande, e eu posso ter, por exemplo, entes vinculados à administração pública federal, em locais do nosso país em que o acesso à internet de fato é uma coisa muito difícil, né? A gente sabe que hoje, né, os links de acesso à internet, né, até em alguns interiores maiores, é possível contratar internet de 100 megas, 200 megas, né, que isso não vai impedir a realização de pregão eletrônico. Mas imagine aí vocês uma entidade, uma FUNAI, por exemplo, que fica lá dentro de um local que é mata, é floresta. Imagina aí vocês, eles realizarem um pregão eletrônico, né? Porque a FUNAI é uma autarquia pública federal. A FUNAI vai lá e utiliza o pregão eletrônico, doutor. É lógico que para a FUNAI, em algumas localidades, isso será difícil ser implementado. Então, o que a FUNAI vai fazer? Justificar em que pese a previsão do decreto 10.024 de 2019, em razão da localidade em que eu estou vivendo, né? Em razão da ausência ou total ou disponibilidade de links rápidos, né? Eu vou optar por fazer este pregão na forma presencial. E aí justifica, beleza, são circunstâncias que acontecem. Mas, doutores, percebam, o decreto 10.024, em relação à previsão do pregão eletrônico, ele estendeu essa obrigação, que era até então, né, uma obrigação que deveria ser tão somente da administração pública federal, obriga a administração pública federal, ele repassou essa obrigação também para a figura dos demais entes públicos, ou seja, para os estados e para os municípios. Em qual situação, doutores? Naquelas situações em que ocorrerá o repasse de verbas públicas federais. O que isso quer dizer, doutores? É que para que o município continue recebendo as transferências, nesse caso, doutor, não estou falando de transferências vinculadas, eu estou falando das transferências voluntárias, né? Para a realização de projetos, né? Aqueles programas do Ministério da Cidade para melhorar a mobilidade dentro do seu município. São alguns projetos em que o repasse desse recurso é feito de forma voluntária ou captada, né? A administração pública municipal, estadual,
confecciona o projeto, encaminha ao órgão federal e o órgão federal tem esse recurso disponível para que eles possam captar esse recurso e aplicar na sua estrutura. Então, se a gente está falando dessas transferências voluntárias, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, doutores, que para que os municípios e os estados possam continuar captando essas transferências voluntárias, será obrigatório que eles realizem a contratação pelo pregão eletrônico. Isso também é uma novidade da Lei 10.024 de 2000, perdão, lei não, do Decreto 10.024 de 2019, porque essa previsão, doutores, é uma previsão que se aplica a estas situações. Logicamente, se aquele município tiver uma situação de restrição de acesso à internet ou uma disponibilidade técnica evidentemente comprovada, ele poderá ainda contratar através do pregão presencial. Mas, doutores, perceba, ele terá que justificar, não há mais opção, né? No decreto 5.450, essa obrigatoriedade, essa preferência da utilização do pregão eletrônico era tão somente vinculada à administração pública federal. O decreto 10.024 ampliou essa obrigatoriedade em determinadas circunstâncias para os estados e também para os municípios, tá? Porque a gente tem que lembrar também, doutores, isso é importante. O decreto ele é federal, então ele se aplica, né, as suas regras elas irão ser aplicadas mais para a estrutura federal, né? Mas a gente observa que os municípios, né, especialmente os municípios, eles pegam a previsão do decreto, né, que está lá, que é um decreto federal, e utilizam como regras nos seus editais de licitação. Pode sem problema nenhum, doutores. O município, professor, pode fazer um decreto municipal regulamentando essas novas previsões existentes lá no decreto 10.024 para adaptar a situação do município, pode, sem problema nenhum. Mas ele pode tão simplesmente indicar o decreto 10.024 como uma base legal do seu edital, pode, sem problema nenhum, doutores, porque até então a gente tem que observar que esse decreto, o decreto 10.024, ele está exatamente fazendo o quê? A leitura da lei 10.520 na perspectiva atual, mais atualizada, né, desde 2019, tá bom? O que mais, doutores? O que mais? Vamos lá. Já conversamos sobre isso. Sim, doutores, as vedações, né? Vedações à utilização do pregão. Doutor, então, já falou da primeira vedação. Pregão, seja na modalidade presencial ou modalidade eletrônica, ela não pode ser realizada para as contratações de obras. Contratação de obras, doutores, eu não posso utilizar o pregão, tá? Pregão também, doutores, não será utilizado para locações imobiliárias ou para suas alienações. Doutores, nós já vimos, né, que em relação aos imóveis que a administração pública pretende locar ou adquirir, que é em qualquer forma, né? Se for uma locação, inclusive, a gente tem uma hipótese de dispensa, a previsão do artigo 24, inciso 10 da 8666. Mas em relação à aquisição, a gente já verificou que há uma forma própria para aquisição de bens imóveis. Bens imóveis, doutores, a gente observa que eu posso tanto fazer a dispensa também, né? Eu posso locar ou comprar por dispensa, mas eu também poderei realizar a aquisição através da concorrência, instituição da modalidade de concorrência, conforme nós já vimos nas nossas aulas passadas, tá? Alienações, a gente já viu, doutores, qual é a forma correta de fazer alienação, qual a modalidade correta de alienação. Para bem imóvel, nós também temos duas, concorrência ou o leilão, tá? Bens e serviços especiais, doutores, né, incluídos os serviços de engenharia quadrados no disposto do inciso 3 do caput do artigo 3º do decreto. Neste caso também não poderão ser contratados através do pregão. E aí vocês podem, professor, bens e serviços especiais, e será semelhante, doutores, ao que nós vimos no conceito dos bens e serviços especiais lá na consulta da Anatel. Então eu recomendo a revisitar a aula passada, porque, doutores, bem e serviço comum, fácil de descrição, é usualmente utilizada como expressão de mercado, né? Eu sei o que é uma cola bastão, eu sei o que é uma caneta, eu sei o que a administração pública pretende contratar, mas quando eu falo bens e serviços especiais é aquilo que não é facilmente definido pelas regras gerais de mercado. Então, doutores, neste caso, quando nós estivermos diante de uma situação de um bem ou uma hipótese específica, não será possível a utilização do pregão, beleza? O que mais, doutores? A gente já falou sobre o procedimento, né? O procedimento do pregão.
Então ele tem uma inversão de fase, não se preocupe que eu vou repetir essa questão do procedimento quando formos falar especialmente dos os procedimentos das demais modalidades estatórias, tá? E aí, doutores, pregão, deixa eu ver aqui, ó. Em relação ao pregão, doutores, ó, intervalo mínimo, importante, intervalo mínimo, doutor, porque quem está aqui no final da nossa live, ó, um intervalo mínimo, professor, eu estava esquecendo, o intervalo mínimo do pregão. Quantos dias é o intervalo mínimo do pregão, doutores? Relembrando, o que é o intervalo mínimo? O que é o intervalo mínimo, doutores? Intervalo mínimo é da publicação do edital até a abertura dos envelopes. Neste caso aqui, doutores, no caso do pregão, seria da abertura do edital até o momento da entrega das propostas, né? Porque a gente começa com a fase de classificação. Doutores, o intervalo mínimo do pregão é de 8 dias, e aí escrevam com letras garrafais, 8 dias úteis, tá? Então eu deverei contar o prazo na sistemática de dias úteis, logicamente. Esse é um prazo mínimo, mas vou dizer para vocês assim, ó, 99% dos pregões que nós estamos observando de forma prática, né, no usual, eles observam os 8 dias úteis. Doutores, e outra coisa, ó, a lei da quarentena, né, a lei 13.979 de 2020, ela pegou esse prazo do pregão, doutores, esse intervalo mínimo, e reduziu pela metade. Ou seja, se eu for utilizar um pregão para aquisição de bens e serviços ao combate à pandemia, tá, doutores? Bens e serviços para o combate à pandemia, neste caso, doutores, neste caso aqui, o que é que vai acontecer é que essa contratação para esse pregão, para bens e serviços ao combate à pandemia, terá um prazo reduzido pela metade. Pela metade, doutores. O que isso quer dizer? De 8 dias úteis vai para 4 dias úteis. Isso para dar o quê? Maior fluidez nas contratações. Mas como eu disse para vocês, nós vamos falar ainda do RDC, né? E talvez aquelas regras que estejam ali instituídas para as dispensas, né, as dispensas que já são presumíveis dentro da sistemática da quarentena, elas sofram profundas modificações com a MP 961 de 2020, beleza? Doutores, então o intervalo mínimo é de 8 dias, mas se for realizado, né, para o pregão na aquisição de bens e serviços para o combate à pandemia, esse prazo cai para 4 dias úteis. Fica com essa informação. Vamos dar uma rápida revisão aqui, doutores, sobre intervalos mínimos. Ó, 45 dias, 45, doutora Suzana, bom dia, minha querida, tudo bem? 45 dias, doutores, 45 dias corridos para quais modalidades estatórias? Ó, doutores, concorrência técnica e preço, concorrência e pritade integral, e também coloque aí, doutores, ó, para o concurso. As duas modalidades de concorrência e o concurso devem respeitar um intervalo mínimo de 45 dias. Doutores, 30 dias corridos, para intervalo mínimo para quem? Intervalo mínimo para a concorrência, menor preço, e a tomada de preço, técnica e preço. Então, nesse caso, eu vou utilizar um intervalo mínimo de 30 dias. 15 dias, doutores, quais são aqueles que estão inseridos no intervalo mínimo de 15 dias? Neste caso, doutores, nós teríamos a tomada de preço do tipo menor preço, 15 dias, e também para o leilão. E as duas últimos prazos de intervalo mínimo, doutores, nós temos aonde agora? Nós temos no convite e no pregão. O convite, doutores, nós temos um intervalo mínimo fixado em 5 dias úteis, e aí lembrando, né, que o convite nós temos o intervalo mínimo fixado daquele último ato de publicidade, ou seja, se foi a carta convite que foi enviada, foi o último ato, ou a disposição da carta convite no ato da repartição do Diário Oficial do município, eu vou contar esse prazo a partir desse último ato de publicidade, tá? E nós temos também agora o intervalo mínimo do pregão, doutores. O intervalo mínimo do pregão, então, é de 8 dias úteis, senhores. Então, dentro dessa sistemática aí, doutores, nós temos já, então, pelo menos um apanhado geral
do que vem a ser o pregão. Nós temos diversas informações relevantíssimas em relação ao pregão, especialmente nas suas atualizações do decreto 10.024/2019. E a gente vai já entrando nos momentos finais da nossa live. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês, o acompanhamento aqui, tá? Agradeço de coração mesmo, né? Que nós tenhamos hoje um dia abençoado, né? Um dia de muitas boas notícias, né? De muita esperança, doutores, né? A gente está num momento em que a esperança a gente anda meio fragilizado em relação à esperança, mas não percam a fé, jamais percam a fé, doutores, porque a gente precisa continuar acreditando que o melhor ainda está por vir. É necessário um momento, a gente tem que observar que nem todo momento ruim dura para sempre, mas também nem todo momento bom dura para sempre. Então, no momento ruim, saibamos aprender com essas adversidades. Isso é importante. Vamos aprender com as adversidades que estão sendo impostas e vamos nos melhorar como seres humanos. Isso é importante, doutores. Nós estamos levando a nossa reflexão interna. Então, e também fortalecimento do laço familiar, né? É importante isso. Então, agradeço a vocês, tá? Toda essa disponibilidade de me ouvir, a paciência de me ouvir. Meus queridos alunos, beijo no coração de vocês e até amanhã às 7h37. Forte abraço, queridos. Tchau, tchau.